Muito bem, Shalom Adonai. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Olha que texto. A arca foi tomada pelos filisteus. O que era a arca da aliança? Era uma caixa feita de madeira de cetim. Êxodo 25, versículo 10, uma tradução fala madeira de cetim e outra fala madeira de acácia. Qual é a diferença? Porque cetim era o lugar onde havia a árvore acácia, que era a madeira de acácia. Então foi deste material que a arca foi feita. Ela tinha 2,5 côvados de comprimento, 50 centímetros o côvado babilônico, 1,25 centímetros de comprimento. 75 centímetros ela tinha de largura e também tinha 75 centímetros ela tinha de altura. Quando você lê isso 20, versículo 10 em diante, a arca era coberta com um propiciatório, que representa Jesus, que é a nossa propiciação. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e um vaso com maná. Em cima do propiciatório tinha 2 querubins de ouro que foram confeccionados por Bezaliel. Eles estavam em cima numa ponta e outro na outra da arca da aliança. Então esta arca, ela simbolizava a presença de Deus. A arca ficava no tabernáculo, no lugar chamado Santo dos Santos. Porém, este tempo aqui em Israel, este tempo era um tempo em Israel tenebroso. A liderança estava falida e os filisteus, numa grande batalha, levaram a arca embora. Quanto tempo Israel ficou sem a arca da aliança? 20 anos e 7 meses. Porque quando você lê Samuel 6:1, é interessante que se observe o texto bíblico. 6:1, a arca ficou na terra dos filisteus 7 meses. E quando você lê Samuel, capítulo de número 7, a Bíblia é enfática em dizer no versículo 2 que a arca ficou em Kiriat Jearim 20 anos e Israel lamentava. Quem trouxe a arca de volta para Israel? Davi. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 12. Ele trouxe a arca de volta a Israel. Foi ali que ele começou a saltar, a bailar, e Mical, ela não se agradou muito. Bem, mas aqui tem um detalhe. Quantos anos Saul governou Israel? 40 anos. Observe que no tempo do governo de Saul, nem ele nem ninguém mencionava ou tinha saudade da arca da aliança. É ou não é interessante isso? Todos saibam que a arca representava a presença de Deus. Então todos sabiam que a arca representava a presença de Deus e ninguém fazia menção do nome da arca. Por quê? Veja se não é a mesma situação hoje. Quem menciona a falta do batismo com o Espírito Santo legítimo, como acontecia nos primórdios da igreja? E não acontece mais. Quem tem saudade do derramar verdadeiro do Espírito Santo em nossos cultos? Veja, quase ninguém menciona sobre isso. Por quê? Porque a manifestação dos dons do Espírito Santo não acontece mais como acontecia com frequência na igreja do primeiro século. Porque não temos convenções genuínas a Deus, como nós tínhamos nos primórdios.
Porque nas nossas convenções de ministros existem tantas confusões? Será que não está faltando a arca da aliança? Por que tantas batalhas perdidas? Por que tantas quedas, tantas ruínas no campo financeiro, secular, familiar, conjugal? Será que a arca não foi embora? Alguém me interrogou por que os cultos de oração da igreja estão vazios? Porque não tem a arca, não tem a presença. Porque os cultos de doutrina é uma chatice, porque justamente falta a arca, falta a presença. Porque os cultos da escola bíblica dominical é um fracasso, porque, meu amigo, falta a arca, falta a presença. Porque temos uma juventude fraca, débil, juventude que conhece mais de novela do que de Deus, que conhece mais dos famosos que das escrituras, juventude carnal, depravada, imoral. Por quê? Porque está faltando a arca. É a falta da arca, da presença. Oremos com urgência. A famosa oração de Abacuque, com choro, com pranto, com intensa agonia, porque Abacuque orou: aviva, Senhor, a tua obra. Raier paolerar Adonai. Aviva, Senhor, a tua obra. Que Deus mande um avivamento para os nossos púlpitos, para os nossos jovens, para os corais, para os ministros de louvor, para aqueles que tocam, para aqueles que cantam, para aqueles que pregam, para aqueles que contribuem, para aqueles que ajudam. Que Deus mande um grande avivamento. Raier par olerá Adonai. Aviva, Senhor, a tua obra. Baruch Hashem é lamentável.